faz o microfone funcionando. Como eu não vou estar aqui hoje à tarde, eu queria fazer alguns comentários baseados no que foi falado agora de manhã e fazer alguns paralelos com o que aconteceu na meteorologia e tecer comentários sobre alguns problemas que eu vejo hoje na meteorologia que talvez na oceanografia a gente consiga evitar, certo? Ou fazer articulações mais eficientes, né, entre os atores aí do processo. O que a gente vê claramente aí é que a oceanografia é uma movimentação clara no sentido de ter produtos, previsão, etc., que é o retorno à sociedade, né, de uma forma bastante eficiente do nosso trabalho. Tem aí um paralelo com a meteorologia. Na oceanografia você tem o COI, né? E tem lá, e na meteorologia você tem a WMO. No caso da meteorologia, nós temos no Brasil uma situação complexa, porque o representante oficial na WMO é o Ministério da Agricultura. E você tem atividades de meteorologia sendo desenvolvidas em outros ministérios, particularmente no MCT. Mas você tem também o Ministério da Defesa, através da Marinha. E se vocês olharem o histórico da meteorologia no Brasil, esse processo foi sempre extremamente confuso, porque a legislação, por exemplo, por lei, está lá especificado de quem é a obrigação de fazer a previsão, etc. Inclusive agora tem até uma modificação, que eu não sei como é que vão resolver o conflito, em que coloca, por exemplo, para o CEMADEM a responsabilidade pelos alertas, né, de situações de emergência causadas por questões meteorológicas ou oceanográficas também. Tá certo? Por exemplo, no caso da costa, está lá. Foi uma lei aprovada agora em maio. E eu sei que está uma confusão danada no momento, porque obviamente a Marinha, por exemplo, tem essa obrigação, também estatutária, né? E, por outro lado, tem uma lei que foi aprovada agora em maio. Então, as coisas ficam extremamente confusas. Você tem os sistemas regionais de meteorologia, você tem sistemas muito eficientes, como, por exemplo, o caso da FUNSEMI, lá no Ceará. Né? Você tem vários estados onde você tem sistemas organizados que agora estão se questionando. Na semana passada teve uma série de mesas redondas no Congresso Brasileiro de Meteorologia para se discutir isso aí. Porque com essa nova lei, esses centros regionais estão se questionando, qual que é o meu papel? Se todos os alertas para qualquer evento extremo no Brasil vai ser dado por um órgão federal. Então, essas coisas mostram essa desarticulação do sistema. Em função desses problemas, o Ministério da Ciência e Tecnologia está promovendo agora uma articulação com os outros ministérios que atuam na meteorologia para criar o Sistema Nacional de Meteorologia. Existe hoje uma comissão de meteorologia, climatologia e hidrologia, CNCLH, que é totalmente inócua, por uma razão muito simples. Não tem isso, tá certo? E sem o dinheiro você não tem poder algum de coordenação. É uma comissão inócua. E a proposta, no momento, é de articular uma comissão que seja supraministerial, tá certo? Na forma de uma agência, que vá coordenar as atividades da meteorologia, envolvendo aí o Ministério da Agricultura, o Ministério da Defesa, o MCT, o Ministério do Meio Ambiente, estamos esquecendo outro ator importante no papel, que aliás são mais ou menos os mesmos atores no caso da sonografia. Então, eu não sei se não seria o caso, tá, de aproveitar esse barco da formação do tal do Sistema Nacional de Meteorologia para tentar articular uma solução mais integrada. O Instituto Nacional de Oceanografia, ele tem parte desse papel, mas não é toda essa articulação interministerial. Isso aí é uma coisa mais complexa. Isso tem que ser uma coisa supraministerial. Porque as soluções que foram dadas nesses últimos anos para a meteorologia, focadas dentro do MCT, por exemplo,
careceram de validade em função da própria legislação, em primeiro lugar, que a legislação já atribui a outros órgãos do Ministério da Agricultura ou da Defesa Marinha a responsabilidade pela atuação no processo operacional da previsão, né? E então fica sempre aquela questão da legitimidade. Qual que é a legitimidade do seu trabalho? Então eu gostaria muito de ver isso, tá certo? De ver uma melhor articulação, e esta solução que no momento está sendo dada no MCT, me parece, é um desejo da gente. Olha, a gente fala nisso desde os anos 80. Eu me lembro de discussões. Nos anos 80 chegou até uma comissão, a CONAMA, que era supra-ministerial, Comissão Nacional de Meteorologia. Isso acabou no início do governo Collor. Essa CONAMA foi uma primavera, né, que nós tivemos nos anos 80 na organização do sistema. Depois disso, olha, 20 anos de desorganização total. E eu acho que um prejuízo muito grande para o país. Veja só, questões de atribuição. Quando o CPTEC foi criado nos anos 80, está lá na Bíblia, que a gente chama de Bíblia, que é o documento original do CPTEC. Concentrar em previsões numéricas de tempo e clima. Para quem? Para a Marinha, para a Aeronáutica, para a Agricultura e assim por diante. Não se previa naquela época que o CPTEC teria a atuação direta com os usuários finais. Nos anos 90, quando o CPTEC entra em operação, logo no início passa a atender os usuários finais, inclusive até a competir com a iniciativa privada. Criou até processo. Tem processo da justiça que corre até hoje, pelo fato de um órgão público ter entrado no mercado, certo? Que é atendido por empresas privadas e, obviamente, entra com uma proposta com um preço desse tamanho, né? E ganhou. E isso deu origem a processo. Eu acho que é fundamental a gente evitar cair nesses erros do passado que nós tivemos. Então, esse Instituto Oceanográfico, por exemplo, na questão da previsão, qual que é o papel? É só a pesquisa ou entra na previsão? Tá certo? Tem que lembrar aí que o CPTEC faz a previsão meteorológica, faz a previsão de onda. Aliás, aí entra um processo que está mal ajeitado, porque a Marinha é, em princípio, a responsável pela divulgação desse processo, tá certo? E o CPTEC também faz a divulgação. Então isso já cria aí um certo conflito, mostrando claramente a necessidade de algo, né, mais em cima, tá certo? Que basicamente diga o seguinte: crianças, por favor, se entendam. Me parece que é isso que nos falta. Eu espero que na oceanografia, aproveitando aí o momento, né, que a gente caminhe no sentido de tornar o sistema mais eficiente. Não, essa intervenção é importante pra caramba, porque a gente ainda está tentando tornar o realidade. Mas é óbvio que isso aí é uma coisa a ser pensada. Quer dizer, a questão de aonde vai funcionar a agência reguladora, aonde vai funcionar o sistema nacional, é muito complicado, né? Aí você tem toda a razão, não dá para ser dentro de uma instituição uniministerial, né? Você vê, hoje várias áreas marinhas brasileiras estão sob coordenação do IBAMA, por exemplo, como Ilhas, por aí afora. É lógico, na meteorologia você tem um monte de institutos de meteorologia, na oceanografia ainda não tem nenhum, mas talvez, até pelo fato de não ter nenhum, quando tiver, justamente levar em consideração esses erros, né? Porque claro que a tentação é muito grande, você fazer uma organização social capaz de, obviamente, prestar serviços que têm interesse, não tem dúvida, mas cai justamente nesse problema que você está levantando aí do CPTEC. E a legislação. Exatamente. Então isso aí é uma coisa que é importante levar em consideração mesmo. Alguém quer fazer mais comentário em relação ao Pia? Passamos. Então, a Guia, depois Sidney e depois já. Bom dia a todos. Vou pegar na fala que eu achei importante, professor, e fazer um paralelo do que a gente tem para mar. Então, nos oceanos a gente tem o MCTI, que é a representação científica da COI,
e temos a Marinha do Brasil em paralelo, que é a representação operacional. Com relação a... Eu sou ecóloga, né? Então, fazendo equivalentes ecológicos, né? A gente tem duas instâncias que poderiam nos ajudar em termos de integração interministerial e em termos do papel da academia nas ciências do mar e na gestação deste índico. Tá? Uma é a CIRM, mas o problema da CIRM, a CIRM tem 25 anos, é a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, e tem o problema de sua origem ser focada em recursos do mar. Mas eu acho que tem uma grande luz no fim do túnel, que foi a elaboração do 8º PSRM, que o plano setorial é a operacionalização da CIRM e a quadrienal. E o 8º PSRM foi construído no ano passado, com um grande apoio da academia, finalmente, e a ênfase do 8º plano foi integração. Então, nós temos pelo menos 3 comitês dentro da CIRM que podem nos ajudar muito a pensar orgânica, sistêmica e holisticamente recursos do mar, minimamente. Então, a gente tem o PPG-Mar, que o Zeca é o vice-coordenador, que é um dos comitês que cuida da pós-graduação e graduação em ciências do mar. E temos o Biomar, que é o MCTI que coordena, é o MEC que coordena o PPG-Mar. Temos o Biomar, que quem coordena é o MCTI, a nossa coordenação de mar e Antártica, e que tem colaborado muito com o ProArea para tentar não entrar de oportunidade nos navios que vão para o ProArea, que é um outro programa da CIRM, outros comitês da CIRM, mas que os biólogos entrem em parceria, em moldes de igualdade, para a gente fazer bioprospecção. E a gente tem tentado trabalhar, e vai ter um Ecograde agora em Recife, que a gente está juntando o PPG-Mar, está juntando o Biomar e o ProArea minimamente para trabalhar holística e integradamente. Então, eu acho que a CIRM pode ajudar, e acho que o CCM também, o Comitê de Ciências do Mar, que está agonizando, estava agonizante, desde 2010 a gente não faz nenhuma reunião, a despeito dos esforços dos técnicos da coordenação de mar e Antártica de tentarem fazer reunião, mas o bom é, vamos esquecer, o passado bom é que esse CCM está sendo todo renovado. E a composição do novo CCM será os 7 coordenadores ou vice-coordenadores dos atuais INCTs, mar ou relacionados a mar. Então, os titulares serão os 4 coordenadores dos INCT Mar novos e alguém vinculado a eles, vice-coordenador, ou quando é mais de uma área, alguém relacionado a esse INCT. E no caso dos INCTs que já existiam do edital de 2008, que é o do professor Drude e do professor Carlos Nobre, o professor Drude é um dos representantes, e do professor Carlos Nobre para a parte oceânica é o professor Edmo, e para a parte costeira, o professor Garcia. Então, nós temos 7 representantes científicos no CCM, e a gente acabou de reeditar a portaria do CCM, e a principal atribuição, fazendo um equivalente ecológico de novo, é fazer a Política Nacional de CTI para o Mar. Essa é a tarefa do novo CCM. E a gente tem mentes brilhantes, né? O nosso secretário disse que precisava de mentes brilhantes para pensar esse INPO, né? E a despeito dele achar que as mentes brilhantes só estão na academia, que não estão, por exemplo, no Ministério que ele secretaria, também, né? E também em outros setores, tem outros ministérios, o Ministério do Meio Ambiente e vários outros, e CMBio, é o CMBio que coordena as unidades de conservação atualmente, não é mais o IBAMA. E no ICMBio tem muita gente concursada, muita gente boa. No MCTI também tem, no MPA ainda está muito embrionário, mas eu vejo, fazendo resumos e sendo mais breve, que existe um caldo de cultura muito interessante para a gente acertar e fazer esse INPO direito, né? Mas vai precisar de um esforço articulado, holístico e sistêmico da academia,
dos gestores, dos diferentes ministérios, para que isso seja uma coisa realmente decente, importante e funcional. Bom, eu só pedi ao pessoal ser mais expedito, que já são 11 horas, estamos um pouquinho atrasados. Alguém quer comentar? Não? Não, até tem pelo menos 10 minutinhos, a gente acelera. Uma pergunta rápida. É possível ensaiar alguma reflexão sobre o estado atual da observação oceanográfica e a indústria do petróleo, em tempos de pré-sal especialmente, e no contexto da exploração offshore? Há algum interesse da indústria do petróleo no desenvolvimento de melhores sistemas de observação oceanográfica? Bom, na verdade, essa pergunta é uma pergunta bastante conveniente, porque, de fato, uma das razões de estarmos reunidos aqui hoje é exatamente atender a uma pergunta da academia sobre qual o posicionamento da comunidade científica brasileira com relação a essa nova realidade que é o pré-sal. Porque, com certeza, grande parte do esforço da comunidade científica deve sim ser direcionado a atender às necessidades da indústria do petróleo e outras indústrias offshore, ou outras operações. E certamente há o interesse da indústria do petróleo, a Petrobras, inclusive há representantes da Petrobras aqui na audiência que participam de esforços de desenvolvimento científico e que certamente têm alguma aplicabilidade para ele. Mas a questão que tem é até que ponto isso deve ser, até que ponto o pré-sal deve pautar a agenda científica brasileira, entendeu? Então é importante saber como que a gente pode contribuir, mas sem deixar que o canto da sereia domine todo e de repente a gente tem uma comunidade inteirinha trabalhando apenas para o pré-sal. Então essa pergunta é conveniente e certamente vai ser discutida hoje, porque a academia quer tomar uma posição, ela quer ter um posicionamento claro com relação a isso e que seja proativo, ou seja, que seja em benefício de toda a comunidade, incluindo a indústria do petróleo. Só complementando o que o Edmo falou, eu trabalho no Centro de Pesquisa da Petrobras. Seria legal. Bom dia. Meu nome é José Antônio, eu trabalho no CENS, no Centro de Pesquisa da Petrobras. E a sua pergunta, na verdade, a minha posição e a posição que a nossa companhia tem é exatamente a que o Edmo colocou. Nós somos colaboradores, a indústria do petróleo é apenas um pequeno participante de todo esse processo que está tentando consolidar a oceanografia no Brasil, até um nível mais institucional. Mas nós somos exatamente isso, os contribuintes para uma coisa muito maior que não deve ser pautada só pelo pré-sal. A gente tem outras bacias mais maduras aí, tem a margem equatorial no futuro, entendeu? E o Edmo colocou isso muito bem na apresentação dele, quando ele mostrou todos os esforços que estão sendo desenvolvidos para a gente criar novas alternativas de medição. Inclusive ele não citou muito explicitamente, mas o PN-Boia da Marinha tem feito um esforço muito bom para isso. Hoje, pela primeira vez, a gente está com 6 boias espalhadas pelo Brasil, desde o Rio Grande do Sul até Pernambuco, todas elas funcionando, todas elas com dados disponibilizados na internet. A tendência é isso e avançar para a costa norte brasileira, quer dizer, é um esforço do Brasil, né? E essa parte em particular dos esforços observacionais são muito importantes, porque nós sabemos que, infelizmente, a oceanografia é uma ciência muito cara. Isso é uma coisa que os nossos colegas meteorologistas deram muita sorte, porque é muito mais fácil você estar lá e manter estações meteorológicas funcionando bem e tudo mais, do que nós mantermos postos avançados em regiões oceânicas, porque depende de equipamentos muito sofisticados que são caros, depende de navio, que é um recurso escasso, infelizmente, entendeu? Mas a gente está trabalhando nessa linha também, o Edmo mostrou isso claramente.
Nós estamos desenvolvendo boias nacionais, a gente quer reduzir, a gente está traçando assim, objetivos bem claros para 1/3 dos custos atuais, certo? Quer dizer, a gente está se propondo a ter boias tão eficientes como a Classe B, que custem 1/3 disso, que possam ser fabricadas no Brasil com alto conteúdo nacional. Quer dizer, tudo isso aí extrapola muito pré-sal. Quer dizer, é uma coisa de Brasil mesmo. Né? Obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário, não posso deixar essa oportunidade. Como funciona o sistema global dos oceanos? Né? O GUS, na verdade, ele tem entre os seus usuários membros, entre os seus participantes do comitê gestor, membros da comunidade de usuários. E nós temos representantes lá de um grupo chamado OGP, Oil and Gas Producers, que é o sindicato das grandes produtoras de petróleo e gás no mundo. Então nós tínhamos um representante da BP e outro da Exxon recentemente. Os membros da OGP, eles têm como política, né, distribuir os seus dados, né, gratuitamente dentro do contexto do que o programa GUS é criado. Ou seja, os dados coletados dentro do contexto do programa GUS, eles têm que ser disponibilizados imediatamente para a comunidade de usuários. É interessante, você pode pegar, por exemplo, lá no Golfo do México, se você for nas boias que você tem lá, que são gerenciadas por um programa da NOAA de oceanografia, né, você tem aquelas boias, todas as plataformas de petróleo do Golfo do México, você pode ir lá, clicar em cima dela e imediatamente você tem os dados oceanográficos básicos, correntes, salinidade, temperatura, meteorologia, etc. Tá? E isso foi principalmente aprimorado depois do evento Katrina, porque a indústria se deu conta que se ela fornecesse essas informações, o pessoal na academia, os grupos de modelo, poderiam melhorar muito a passagem dos furacões, né, e evitar, reduzir custos e evitar uma série de problemas que ocorreram em função do furacão. Bom, tendo dito isso, né, eu tenho que voltar para a nossa realidade no Brasil. A Petrobras é um membro da OGP. Se eu for na boia que a Petrobras tem no Golfo do México e clicar lá, eu vou ter todos os dados. A boia não na plataforma. Agora, se eu for nas nossas plataformas aqui do Brasil, eu não consigo nada. E realmente é um esforço do Brasil muito grande ter colocado as boias do Boia, fazer uma Atlas B, né, fazer uma série, botar o pirata lá. Agora, a Petrobras não teve nada a ver com isso. Ao longo dos 10 anos que eu tive envolvendo o programa GUS Brasil, muito pelo contrário, a Petrobras sempre foi uma coletora de dados para ela. Né? Então, eu espero que realmente a Petrobras mude essa atitude daqui para frente e passe a ser uma parceira de fato dos programas. Né? Isso realmente é uma necessidade que o país precisa. Eu posso fazer uma réplica? Pode. Não, é só a última colocação. As atuais boias do PNBOIA, a Petrobras sempre foi uma participante do CIE, certo? E a gente tem uma política que é a mesma de todas as outras companhias de petróleo. A gente disponibiliza tudo que a gente pode disponibilizar que não afete a nossa competitividade, mas tudo bem. Hoje, pessoal, todas essas boias que estão operando no PNBOIA, elas são mantidas com recursos de uma rede que o Edmo participou também, que é a Rede Remo, que é toda financiada inicialmente pela Petrobras. O engenheiro eletrônico que dá manutenção a essas boias, a gente colaborou comprando e reformando 3 ou 4 boias dessas. Quer dizer, a gente está tentando se inserir no contexto. Algumas das nossas plataformas a gente está disponibilizando os dados diretamente para a Marinha, certo? Não é uma coisa imediata. Não dá para a gente discutir numa reunião dessa política de privacidade ou de informação reservada para uma empresa de petróleo. Mas a gente está fazendo o melhor, pode ficar tranquilo, certo? Não é uma coisa que a gente não olha para si e não diz, pô, a gente pode melhorar. Nós vamos, por favor, ser bem breve, porque a gente vai ter uma outra sessão de discussão no final da manhã, que o pessoal está querendo aí já. Tá bom. Faltando cafeína. Eu só queria acrescentar ao que o professor Milbert disse, que a gente gostaria muito que as parcerias público-privadas que a gente tem feito um esforço para conseguir fazer sejam de fato horizontais e que a parte privada ouça o setor público e ouça a academia quando vem com uma proposta. A gente teve uma proposta de plataforma oceânica que a Petrobras queria desativar e queria colocar os cientistas lá no meio do mar associado ao pré-sal e que a gente, numa reunião do CNPq, com a ajuda da academia e com a intervenção clara e direta dos técnicos do MCT,
provamos que não era o que mais nos atendia, que a gente preferia outras coisas. Porque uma boia lá no oceano seria quase que equivaleu a uma plataforma para cientistas lá no meio do mar, era preferível ter boias e navios funcionando de outra maneira. Então a gente quer parcerias público-privadas que sejam horizontais. Posso falar duas palavrinhas rápidas. Talvez não seja de conhecimento geral, mas o Brasil está adquirindo um navio, o MCT, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, está comprando um navio novo, um navio grande, e com recursos que são provenientes do governo federal, da Companhia Vale do Rio Doce e da Petrobras. Bom, está tudo bem, tá, Mark? Mas vem via Petrobras e que, de certa forma, a Petrobras podia fazer um lobby e usar para outros fins. Eu estou dizendo o seguinte, a gente deve levar em conta, eu pelo menos a minha filosofia se existe alguma coisa acontecendo que eu não tenho o poder de evitar, pelo menos eu vou tentar aproveitar da melhor forma possível. E essa é uma filosofia que eu vou continuar tendo, e com relação a esse relacionamento com a Petrobras, eu acho que é uma forma boa, porque, afinal de contas, se eles quiserem pegar esse dinheiro e aplicar em qualquer outro tipo de atividade, eles vão fazer porque eles têm poder para fazer isso. Eles têm obrigações ambientais. Escute-se. Vamos dar um cafezinho? Então, café, depois retornamos. A gente lembra que vai ter mais uma sessão de discussão.